Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos comentar um pouco sobre Usiminas. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu deixo o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, recentemente eu fiz um novo aporte aqui na carteira, foi o último vídeo que tem aqui no canal e eu vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra certinho todos os aportes que eu já fiz até o momento aqui na carteira. Bom, e sem mais enrolação, temos aqui a situação atual da Usiminas. É uma empresa que atua no setor de siderurgia e metalurgia, também tem uma pequena participação aí no ramo de mineração. Já comentamos em outros vídeos aqui sobre Usiminas e vamos trazer aqui a situação atualizada da empresa. O PL da Usiminas hoje é de mais ou menos 23 bilhões e 788 milhões de reais. A empresa tem um valor de mercado aí de mais ou menos 9,7 bi, ou seja, está nesse momento sendo negociado bem abaixo do seu valor patrimonial. A dívida bruta da Usiminas é de cerca de 6 bilhões, sendo que a empresa tem um caixa de mais ou menos 5,6 bilhões de reais. Com isso, a dívida líquida da Usiminas atualmente é de mais ou menos 450 milhões de reais. Considerando a situação atual do caixa, da dívida bruta e do PL, digamos que só por essa tela aqui já dá para concluir que o endividamento está sim bem controlado. A Usiminas faz parte do nível 1 de listagem, peca aí também um pouquinho por conta da governança corporativa e o free float é de cerca de 53,96%. No dia de hoje é possível comprar uma ação de Usiminas por R$ 7,39, considerando aí a sua ação que é negociada com o final do código 5. E notem que pegando aí um período de mais ou menos 5 anos, por um bom tempo a ação ficou aí variando entre 6 e 9 reais, passou alguns momentos o valor de 10 reais por ação, mas aí desde 2020 até 2021 houve essa grande alta, justamente por conta do ciclo das commodities. É uma empresa que o preço da ação, assim como os resultados, variam de acordo com o preço do minério de ferro, mas aí o minério de ferro começou a cair, os resultados da Usiminas também acompanharam essa queda, assim como o preço das ações. Hoje está basicamente no patamar que estava antes desse ciclo de alta. Porém, é importante sempre mencionar que justamente nesse momento aqui a empresa faturou bastante, teve um lucro aí bem alto e gerou bastante caixa. Cabe o questionamento, será que a empresa aproveitou esse momento de forte geração de caixa para fazer bons investimentos? Mas além vamos tentar descobrir isso. E hoje a Usiminas tem um dividend yield de cerca de 11,12%. Por si só, já é um baita retorno sobre o investimento. O dividend yield da Usiminas está sim muito bom. Sobre os resultados da empresa nos últimos anos, pegando aí o ano de 2016 até 2021, onde, conforme eu mostrei anteriormente ali, foi quando houve essa grande variação no preço da ação da empresa. Percebam que a receita líquida estava aí em mais ou menos 8,4 bi em 2016, foi um momento mais conturbado para a economia brasileira. Aos poucos a receita líquida foi subindo e em 2021 fechou em mais ou menos 33 bilhões de reais. Deu um salto realmente muito grande. Em 2016 a empresa apresentou prejuízo, considerando o consolidado do ano. Aos poucos os resultados também foram melhorando, mas varia bastante também de acordo com a economia, o preço da commodity, etc. E em 2021 fechou em cerca de 10 bilhões de reais. Houve um crescimento muito grande aí de 2020 e 2021 comparado aos anos anteriores. A dívida bruta da empresa em geral ficou bem estável, não teve grande variação, mas o caixa subiu e subiu bastante e fechou o ano de 2021 em mais ou menos 7 bi, com uma dívida líquida sobre EBITDA negativa. Ou seja, a empresa tinha mais caixa do que dívida no ano de 2021. Melhorou bastante quando olhamos aí em 2016, que apresentava uma dívida líquida sobre EBITDA de 7,1. Bom, e para evidenciar essa grande evolução dos resultados, notem que de 2020 para cá houve essa grande alta tanto na receita como no lucro líquido. Agora está tendo aquela correção natural, mas a receita ainda está nas alturas. A empresa perdeu um pouco aí da sua eficiência, mas está vendendo bastante. Mesmo com o preço da commodity diminuindo, a Usiminas vem conseguindo manter as vendas aí nas alturas. Isso vem compensando um pouco e já dá um sinal de que a empresa realmente aproveitou bem esse momento aí de alta nas commodities. Sobre os últimos resultados da empresa, temos aqui justamente o período do segundo trimestre de 2021, que foi o momento aí das commodities nas alturas, e o segundo trimestre de 2022. Óbvio que tem que fazer uma comparação mais racional, porque o preço do minério de ferro realmente estava muito alto no segundo trimestre de 2021. Agora eu diria que já está num patamar mais tranquilo, não deve cair mais tanto assim, e dependendo da situação econômica do mundo em si, pode ser que suba. Nesse segundo trimestre de 2022, a receita líquida de vendas fechou em 8,5 bi contra 9,5 bi
no segundo trimestre de 2021 e o lucro bruto fechou em 2,1 bi contra 3,6 bi no segundo tri de 2021. O EBITDA ajustado nesse segundo trimestre de 2022 fechou em 1,9 bi e no segundo tri de 2021 estava lá muito alto, fechou em mais de 5 bilhões de reais. Realmente teve aí essa grande queda nos resultados da Usiminas, já era bem esperado, outras empresas do mesmo setor também tiveram uma queda aí nos seus números em gerais e nos seus indicadores. Mas considerando o momento atual da economia, eu diria até que o resultado da Usiminas está indo aí muito bem. E falando aí sobre o EBITDA, no segundo trimestre de 2022, o lucro líquido fechou em mais ou menos 1 bilhão de reais e no segundo trimestre de 2021 fechou em cerca de 4,5 bi. O lucro deu uma baita enxugada e o que também apresentou bastante variação aqui no EBITDA, comparando esses dois períodos, foi também o imposto de renda e contribuição social. Óbvio que quando o lucro é maior vai ter que pagar mais, e também os resultados financeiros que estavam aí bem melhores no segundo tri de 2021. E aqui no gráfico evidencia bastante essa grande queda que teve no EBITDA, assim como a margem EBITDA também, que fechou em mais ou menos 22,6%. Um ponto positivo é que a empresa ainda segue gerando bastante caixa e a situação do caixa da Usiminas ainda também é bem tranquilo. No primeiro trimestre de 2022 fechou em cerca de 6,6 bi, teve aí o aumento por conta dos resultados desse segundo trimestre e algumas quedas, como o aumento do capital giro, o CAPEX, foram os investimentos da empresa, dividendos que a empresa pagou aos acionistas e o caixa daí fechou em cerca de 5,5 bi. Bom, e sobre o CAPEX, a empresa aproveitou o ano de 2021 para realizar bons investimentos, grandes investimentos aí no seu ramo de atuação. Em geral, nos últimos trimestres de 2021, a empresa investiu aí mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais, principalmente no ramo de siderurgia. E nesse primeiro tri e no segundo tri de 2022, a empresa investiu aí mais ou menos 700 milhões de reais, também seguindo aí o principal ramo de investimento, o setor de siderurgia. O CAPEX aumentou bastante, pegando aí o histórico dos últimos anos, ou seja, a Usiminas aproveitou aquele momento que gerou bastante caixa para realizar novos investimentos. Isso é muito bom, pois aos poucos a empresa vai trabalhando para aumentar sua capacidade operacional e até em momentos de ciclos não muito vantajosos por conta das commodities, a Usiminas pode garantir aí um bom lucro líquido aos acionistas. E considerando a situação atual do endividamento da Usiminas, notem que hoje o caixa da empresa é realmente muito grande quando comparamos ao endividamento da empresa e é suficiente para pagar todas as dívidas da empresa por pelo menos os próximos 4 anos. Inclusive em 2022 e 2023, os valores a serem amortizados pela Usiminas são realmente bem baixos. Provavelmente a empresa deve utilizar esse caixa para realizar novos investimentos e até mesmo pagar dividendos aos acionistas. Até o primeiro trimestre de 2021, a dívida líquida da empresa era negativa, agora ficou um pouquinho positivo e tem uma dívida líquida aí de cerca de 455 milhões, como eu já mencionei. E o indicador de dívida líquida sobre EBITDA apresenta o valor de 0,05, ou seja, em pouquíssimos dias, em alguns meses, a empresa gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. Mas, obviamente, isso não vai ocorrer, até porque a grande maior parte da dívida é lá para o longo prazo. Olhando todo esse cenário, o endividamento da Usiminas está, sim, bem controlado. Falando aí um pouco de dividendos, algo que os acionistas realmente gostam bastante, e olhando o histórico da Usiminas, ela em geral não distribui tantos dividendos assim para os seus acionistas. O payout é de mais ou menos 25%, é o mínimo de acordo com o estatuto social da empresa. Provavelmente em 2022 também vai se permanecer aí mais ou menos 25%, porém de 2019 para cá os resultados evoluíram bastante, estão ainda bem altos. Notem aí, a barrinha do lucro está bem acima do que o ano de 2020 e 2019 e 25% desses resultados atuais é muito mais dividendos do que 25% nesses anos anteriores. Óbvio que encolheu comparado ao ano de 2021, mas eu diria que, considerando a cotação atual da Usiminas e os últimos resultados trimestrais da empresa, a Usiminas ainda deve manter um dividend yield aí de mais ou menos 10%. E aqui temos os indicadores atuais da Usiminas. O dividend yield hoje é de 11,12%. A empresa está sim distribuindo bons dividendos aos acionistas. O preço sobre o lucro também está apresentando um valor excelente, 1,53. Óbvio que tem aqui ainda parte dos resultados do terceiro e quarto trimestre de 2021, ainda sobre a alta aí das commodities. Assim que a empresa apresentar o terceiro trimestre e o quarto trimestre de 2022, o preço sobre o lucro deve subir um pouco.
mas eu acredito que mesmo nesse momento atual, essa ação está sendo negociada por um preço muito interessante, até mesmo se olharmos aí o P sobre VP, atualmente apresenta o valor de 0,39, ou seja, é uma ação realmente muito descontada olhando esses indicadores fundamentalistas, até porque o valor patrimonial da ação é de R$ 18,98. Sobre o endividamento, já deixei bem frisado aí que a Usiminas está numa situação bem favorável, o endividamento está muito bem controlado e é para o longuíssimo prazo. A margem líquida hoje é de cerca de 18,09%. Como a empresa até que conseguiu manter as receitas lá no alto, mas o lucro caiu um pouco, a margem líquida diminuiu nos últimos trimestres, mas ainda assim a empresa apresenta uma baita margem líquida. O ROE é 25,44% e o ROA 14,66%. Também apresentei bons indicadores de rentabilidade e o crescimento, como eu já mencionei, desde 2019 para cá cresceram bastante os resultados da Usiminas, mas em geral é uma empresa que os resultados acompanham tanto o ciclo do mercado quanto a economia do país e do mundo. Até porque é uma empresa que depende bastante das commodities. Por fim, eu acredito que a empresa vem apresentando excelentes indicadores e aproveitou muito bem aquele momento aí de alta, fez bons investimentos. Mas lembro sempre que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que deixe o seu gostei, pois vai ajudar a esse vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.